também no final da pandemia, ou durante a pandemia também, necessariamente você tinha que trabalhar com água, não sei se isso era parte já do tema, ou isso veio muito, talvez, do local onde você foi fazer residência, e também com essa coisa que a gente não estava podendo sair, esse é um local que a gente voltou a poder, não sei, frequentar, por exemplo. Só queria entender um pouco mais. Eu sei que é um elemento, obviamente, de natureza, tipo, isso fica muito óbvio, mas porque talvez especialmente muito mais na questão da água. Essa residência eu fiz no Caiçara, que é uma residência do Estrutura, que talvez alguns conheçam. E foi uma coisa excepcional também, porque a pessoa dona do espaço lá ia viajar e ela abriu uma exceção que você podia ficar de 3 dias até X meses lá. E eu fui ficar exatamente 3 dias, porque era o que eu conseguia. Eu dava aula até quinta, eu fui ficar sexta, sábado e domingo, aí a chance de sair, né? E o curador que estava residente era o Renato de Cara. E além de mim, só chamar isso um artista lá, então foi uma coisa muito excepcional, assim. E eu fui com algumas ideias, eu não tinha uma ideia fechada, mas eu já levei os espelhos, levei as hastes, levei móveis antigos, levei cadeira, levei mala, levei um monte de coisa para ver o que ia acontecer. Mas eu sabia que tinha que ser alguma coisa ali na água. Mas eu não consigo te falar, Caio, de uma forma muito binária, porque eu acho que tem coisa, e isso eu vi muito no mestrado. Quando eu sentei para escrever o meu projeto, eu tive que juntar meus trabalhos e olhar para eles de uma forma também, de uma forma de conectar as coisas. Porque eu acho que, lógico, cada artista tem um processo, né? Mas no meu processo, eu acho que não é aleatório, né? Às vezes a gente não está muito no consciente, eu acho, né? Mas depois eu fui percebendo o quanto de água eu já tinha nos trabalhos também, né? Porque a cobra, ela é dos rios, né? E vai lá a Amazonita, né? As samaruas que reservam água, que guardam a água. Não foi o foco, mas acabou que teve um percurso de água bem importante. E para o final mais ainda, né? Que aí são as conchas, são os vídeos. Mas não foi... Eu queria fazer o trabalho com os espelhos na praia, mas eu ainda não sabia direito o que ia acontecer. Legal. Obrigada. Mais alguém? Bom, então boa tarde a todos. Nós somos Fortes. Queria também agradecer aqui o convite da Juliana. Me convidou para comentar um pouco sobre a exposição dela, sobre algumas relações que existem no trabalho dela entre arte e natureza, né? Eu sou artista, sou professor da USP e minha área de pesquisa é justamente essa relação entre arte e natureza, né? Então acho que tem muito a ver aqui com o trabalho da Juliana e eu vou, na verdade, comentar algumas questões um pouco gerais sobre arte e natureza que eu vejo que atravessam um pouco o trabalho da Juliana, ressaltando alguns aspectos assim, que eu vi e depois também a gente vai conversando ou colocando algumas questões aí para dialogar um pouco com a Juliana sobre os trabalhos, né? Eu primeiramente assim, né, cumprimentar pela exposição, que eu acho que é muito tocante, muito completa, assim, também cuidado, assim, né, desde a divulgação, da produção, né, das moças aqui que estão fazendo a produção de Libras, né, acho que isso é uma grande realização, porque a gente sabe que isso é muito mais do que o trabalho do artista, que dá um trabalho enorme. Então, isso acho que é uma coisa que é interessante a gente destacar também. Mas, vindo aqui na exposição, eu vim já uma vez, né, para conhecer os trabalhos e como visitante, né, como vocês que estão chegando, inclusive hoje, aqui na fala da Juliana, fiquei sabendo de mais algumas coisas que naquele dia a gente não conversou, né, então isso é muito interessante. Mas a minha fala vai ser muito também de alguém que viu a exposição e que absorveu aquilo, porque acho que a arte tem um pouco essa possibilidade, né? Ela não é simplesmente aquilo que o artista pensou, às vezes o artista nem sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Vai saber depois, né? Então algumas coisas
coisas talvez sejam diferentes daquilo que ela colocou e outras coisas também batem um pouco do que ela falou, assim como que aquilo chega na gente, né? Então, primeiramente, né, a gente viu aqueles trabalhos ali de ferro com os minerais, né, com os cristais, né, uma série de trabalhos, e essa aqui é chamada de florestas, né? E quando a gente conversou a primeira vez, né, ela me falou dessa série de florestas, e talvez até pelo título, para mim ficou como se todas as árvores, hoje ela falou, não, os macacos, boiúdas, tá? Mas o que eu acho que não muda completamente aquilo que eu tinha imaginado, né? Uma coisa que eu acho interessante daqueles trabalhos é que eles são trabalhos que talvez sejam os mais abstratos ali da exposição, né? Porque eles são construídos a partir daquelas formas mais geométricas, estruturas de metal, né? Mas que tem aqueles minerais dentro, né? Aqueles cristais, como se fosse uma espécie de vida interna daquelas formas, né? E acho que é muito curioso assim, a gente ver, são trabalhos que abrigam, é uma estrutura que abriga um outro corpo dentro, né? Assim, se a gente for pensar nas árvores, né? E acho que meu pensamento veio um pouco disso, principalmente daquele trabalho chamado Samaúma, né? Você tem aquela pedra verde ali dentro, né? Dificilmente a gente pensa no espaço interno de uma árvore, né? Ou mesmo naquilo que está subterrâneo de uma árvore. Flusser, que eu trouxe aqui, esse livro que eu gosto muito, chamado Naturalmente, ele vai falar justamente também sobre essa questão das árvores, da parte oculta das árvores, né? Porque as árvores são muitas vezes modelos para muitas coisas, modelos, por exemplo, para a própria representação da vida, a árvore da vida, né? Estruturas de pensamento, mas que muitas vezes essas estruturas acabam se esquecendo das raízes, que são uma parte muito importante das árvores também, né? Que estão ocultas. E acho que a Juliana traz uma coisa nova, que é aquela parte interna da seiva, né? Das árvores, ou mesmo dos animais que estão ali presentes, esse corpo que tem um corpo dentro, assim, eu achei muito interessante, né? E ao mesmo tempo que a gente, essa seiva ou sangue, no caso dos animais, né? Ou outras coisas, os fluidos que correm dentro da gente, eles têm muito essa ligação com a vida. É curioso aqui que nesse trabalho eles aparecem como cristais, né? Como minerais, né? E não como vegetais ou animais, né? Isso me chamou bastante atenção, né? E os cristais, né? Pensando um pouco neles, a gente pensa assim, mas será que os minerais têm vida, né? Como que é essa questão da vida dos minerais, né? Depende um pouco do ponto de vista que a gente pensa que é vida, né? Porque se a gente pensar em termos de tempo, né? Assim, a vida tem a ver um pouco com essa transformação no tempo, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente se transforma, e os minerais também sofrem modificações, só que é um outro tempo, né? Um tempo muito mais ampliado, um tempo geológico, né? Os cristais demoram séculos para se formar, né? E então fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? De que ali talvez você está trazendo um tempo mais alargado, né? Os cristais também eles têm toda uma concepção muitas vezes ligada ao místico, ao espiritual, né? Que habita um pouco aquele corpo, né? E outra coisa que a gente poderia comentar ali sobre aqueles trabalhos é como que essa ideia de você ter uma espécie de um abrigo, né? Que é uma estrutura por fora e algo que está ali emanando uma energia ali de dentro, né? Como a gente também pode relacionar isso com o nosso próprio corpo, né? A gente como humanos, a gente existe, né, toda na história e ao longo da
corpo e o espírito, né? Assim, o espírito que é aquilo que anima o nosso corpo. Sem o espírito, talvez o nosso corpo seja apenas materialidade, né? Então acho que a gente pode também pensar um pouco a partir dessa ideia, né? Assim, ainda que a gente veja uma matéria ali, que aparentemente é uma matéria inerte, mas ela pode nos levar a essa possibilidade de perceber essa vida interna ali das coisas, né? Outra coisa que chama a atenção nesses trabalhos, eu vou primeiro falar desses trabalhos em geral e depois vou falar dos outros que estão na entrada da casa, né? Essa ideia de estrutura que existe nos trabalhos, né? Eu achei interessante aí na sua fala, por exemplo, que você falou das conchas que vão se mexendo ali, né? Que tem um número de conchas baseado na Fibonacci, né? Essa estrutura matemática ou geométrica que aparece ali nos trabalhos, né? Mesmo aquele outro das árvores dos cristais lá dos macacos, né? Que é a mesma forma, só que está posicionado em posições diferentes, né? Isso é muito interessante, porque assim, não tinha percebido isso, né, de início, né? Mas é um artifício da escultura que mexe muito com a nossa percepção, né? Como que as coisas apenas giradas numa outra posição no espaço, elas nos dão uma outra percepção e ao mesmo tempo elas criam uma espécie de relacionamento entre elas, né? Aqueles espaços vazios, espaços cheios. E a estrutura, essa ideia de estrutura, né? Você tem uma estrutura, ou mesmo a matemática, que ela falou dos números, das conchas, né? É uma ideia extremamente cultural, né? Estrutura é algo que os humanos procuram pensar. Não que não existam estruturas na natureza, mas a gente procura buscar estruturas. Quais são as estruturas que estão por trás da natureza? É lógico que uma árvore, por exemplo, tem estruturas ali que são muito complexas, que às vezes a gente não consegue alcançar. Mas a gente pode, muitas vezes a ciência, ela vai se estruturando, para usar a palavra estrutura, a partir dessa observação precisa de tentar encontrar ali dentro dessas formas naturais o que eu posso encontrar de geometria dentro de uma natureza, dentro de uma árvore, né? Quais são as estruturas que estão dentro do meu corpo, né? Quais são as formas, que estão por trás das coisas, né? Isso me fez lembrar um pouco duas ideias, na verdade. Uma primeira ideia que a gente pode buscar lá nos gregos, que o Platão, por exemplo, ele vai dizer que assim, esse mundo que a gente vive aqui, o mundo da natureza, o mundo físico, ele é só uma cópia imperfeita de um mundo superior lá, que está lá no mundo das ideias, o mundo metafísico, além da física, onde habitam essas formas perfeitas. Essas formas perfeitas talvez sejam essas estruturas que a gente vê aqui, elas de uma outra forma. E que a gente só conseguiria chegar próximo dessas formas perfeitas a partir da filosofia, do pensamento, né? Que são atividades extremamente humanas. E que o nosso mundo talvez não fosse tão perfeito assim, né? Existe uma concepção lá passada, que vai servir de base um pouco para muitas das coisas que a gente vai ver ao longo da história ocidental, né? Então essa ideia de você valorizar mais o espírito, não tanto o corpo, né? De você valorizar muito mais a razão do que a emoção, né? E a gente vai ter a ciência construída ao longo do tempo. Inclusive
uma forma de separar o homem da natureza, né? É o homem querer se colocar como um ser que está fora da natureza, que está além da natureza, né? Por causa do intelecto, por causa dessa capacidade de criar estruturas, né? E o que a gente tem visto mais recentemente, assim, são uma tentativa de mudar um pouco essas percepções, né? Que a gente não se coloca simplesmente como um ser somente explora a natureza, domina a natureza, mas que a gente possa se reconhecer também como natureza, né? Que a gente possa perceber o nosso corpo, perceber que a gente não é o dono do mundo e a natureza está aí só para a gente se apropriar, né? Que eu acho que isso também, de alguma forma, atravessa alguns trabalhos da Juliana. Porque na medida em que a gente se coloca em comunhão aí com essa natureza, ou essa natureza que rompe por trás das coisas, as araras, a baleia que gritam por trás das paredes, né? O taco que respira, né? Mostram que assim, existe ali uma vida, que às vezes é de animais, vegetais, ou uma vida espiritual, que a gente sabe lá onde vem, né? Que está por trás dessas estruturas, né? Que muitas vezes nos dão tranquilidade para a gente pensar, mas será que as estruturas dão conta de tudo, né? Será que não tem ali um bicho escondido por trás, né? Um grito que está aprisionado dentro daquela azulejo, né? Isso é bastante interessante, assim, como existe uma certa fricção assim, entre natureza e culturas nos trabalhos, né? Não é só natureza ou só cultura, são as duas coisas de uma forma integrada e não necessariamente de uma forma integrada pacificada, né? De uma forma meio tensa, né? De repente você olha ali, aquele chão se levanta, assusta, né? Causa um certo estranhamento, né? E uma outra coisa também que me lembrou um pouco, ainda falando desses trabalhos iniciais, que eu falei das estruturas, que eles são pequenas esculturas, né, que fazem referência à natureza, e a própria Juliana já fez referência, falando dos outros trabalhos daqueles que estão dentro da sala de vídeo, como naturezas mortas, que é um conceito bastante conhecido aí da história da arte, né? Mas a gente pode aprofundar o pensamento sobre essa ideia de natureza morta. A natureza morta, esse conceito de natureza morta que a gente usa em português vem do francês, nature morte, né? Que é um gênero de pintura que se referia à representação dos objetos e da natureza, plantas, animais, às vezes alguns objetos também das casas, né, vasos, objetos de valor, né? E o que é interessante é que, embora a gente use esse termo natureza morta, na sua origem, a natureza morta surgiu principalmente nos Países Baixos, no século XVII, mas na sua origem, em holandês, em alemão, não é exatamente natureza morta, né? Mas você é holandesa, né? Bom, eu sei falar em alemão e holandês, eu não sei. Por favor, pronuncie como se fala. Que é a natureza calma, que não se mexe. Sim, isso mesmo, né? Em alemão seria Stillleben, né? Que seria um pouco essa vida silenciosa, né? Essa natureza que está ali em suspense, ali, né? Essa vida meio quieta, meio escondida, né? E é muito bonito, porque é diferente da concepção de natureza morta, né? A Stillleben ainda tem uma vida ali, está meio quieta, meio escondida por trás daqueles, por baixo do taco, por dentro das paredes, né? Mas é essa vida ali latente, né? Que é muito bonita, que a gente vê aqui, ela produzindo de uma forma muito interessante, né? Bom, eu vou falar dos outros trabalhos
também, mas para não ficar muito distante do que eu estou falando agora, eu vou aproveitar também para perguntar uma coisa aqui para Juliana, que a gente falou das formas, dessas formas, dessas estruturas, né, que você usa no teu trabalho. Eu queria te perguntar um pouco qual é a origem dessas formas? Por que você escolhe essas formas para contar as elementos da natureza? As séries de metal, né? As séries de metal, mesmo nessas pinturas iniciais que estão aqui na entrada, tem também um pouco mais. As séries de metal, na verdade, tem duas árvores, mesmo que o macaco é a árvore e o macaco, então não está errada essa leitura. Na verdade, nenhuma leitura está errada, né? Porque eu falei para vocês, não gostam dessa leitura fechada, né? Já foi o tempo, né, que o artista pintava uma coisa que era aquela função didática, né, ou como um afresco. Então acho que a gente tem o artista contemporâneo anda um pedacinho e o público do outro, né? Senão a gente fica muito, como eu falei, aquela receita de bolo e aí você leu, ok, próximo. Acho que tem que abrir essas interpretações. Então na série das Samaúmas, que é a cobra, no mito da cobra, né, que ela é uma cobra gigante, preta, que está lá nos rios, ela se transforma em mulher e ela se transforma em embarcação. Então são formas geométricas, mais sintetizadas disso, né, do que seria a cabeça da cobra, uma silhueta de mulher e uma embarcação, né, sem que ele fique literal, mas pelo movimento também. E aí eu acho que é uma coisa muito pessoal, porque eu gosto muito da parte modernista, né, daquelas coisas muito limpas, Mônica de Castro, das estruturas do Niemeyer. Então eu acho que junta, né, o nosso repertório, os nossos gostos, coisas que a gente se interessa por ver, né? E embora meu trabalho não tenha a ver com isso, mas é muito marcante para mim também a aranha da Luiz Bourgeois, porque desde muito pequena que eu via no Ibirapuera, nem sabia quem era a Luiz Bourgeois, para mim aquela aranha era nossa desde sempre, fiquei chateadíssima quando venderam ela, deixaram ela ir embora. Então essa coisa das estruturas, do metal, do tridimensional, né? Então nas árvores eu acho que acaba sendo um pouco mais literal, porque essa loma é como se fosse aquele tronco da árvore, né? Se vocês nunca viram, vocês pesquisem no Google, ela tem essa forma assim, né, gigante, imensa. Alguns indígenas até se comunicam através dela, né? Eles entram naqueles recortes para falar e que esse som reverbere. Então eu fiquei muito impactada com isso. E dos macacos, as estruturas seriam das árvores também, mas fazendo essa relação com o que a gente constrói em série, e aquilo perde a identidade, né? A gente constrói milhares de coisas repetidas, iguais, de forma muito agressiva. Eu acho que é mais ou menos por aí. E as arquiteturas, as formas geométricas nas pinturas, então são arquiteturas. Então também durante o período da pandemia eu comecei a me interessar muito por casinhas que são demolidas. E aí eu passava pelos lugares, quando dava, fotografava, e eu comecei a olhar um site que chama São Paulo Antiga, que eles fazem um trabalho de fotografar casas antigas, e infelizmente muitas são demolidas. Então aí um lugar que é aquela coisa da gentrificação, né? Um lugar onde tinha uma casinha, morava uma família de 4 pessoas, só de um prédio gigante para 300 pessoas, e então essa coisa de colocar uma casinha em cima da outra também, esse brilhamento, né? Eu não falei, não aprofundei com muita coisa, gente, mas faz parte das coisas que começaram a me interessar na pandemia, que é a fase casa, por isso, porque a gente ficou dentro da casa, né? Então a casa era o nosso universo, né? Eu uso o Gaston Bachelard também nas minhas referências. Então, o nosso universo é a casa, depois o nosso universo, quando eu vou para a água, é a primeira casa, que é a água, que é o útero, que é o mar, né? Então, eu vou aproveitar. vocês sabem que eu sou professora, né? Então eu vou indo embora, assim. Podem cortar. Fica infinito, né? O negócio. Aproveitando aí o gancho da casa, né? É até interessante que mesmo nas conchas são casas também, né? Você utiliza aí
E é interessante aquelas também as formas das conchas, que também são formas geométricas, né? São conchas já abstraídas, né? Muito geométricas e até interessante que são cerâmicas, né? Isso também acho que é um dado interessante, porque assim, a cerâmica é feita com argila mole, que é um material totalmente orgânico, né? E até para você criar essa estrutura dura e geométrica, facetada, não é o mais tradicional da cerâmica, né? Então isso é interessante, quando você imprime ali naquele material, que é material natural, orgânico, uma estrutura muito rígida de alguma maneira, né? Mas não endurece a forma, né? Porque ali dentro das conchas você tem os sons da memória, do mar, né? Então isso que chama bastante atenção, né? Porque você tem esse contraste aí, uma estrutura mental, uma organizada, geométrica, tecnológica, né? Mas que toca numa coisa mais sensível, né? Isso que eu acho que também o uso da tecnologia no teu trabalho também é bastante interessante, né? Porque a gente teve também ao longo da história da arte contemporânea, principalmente no Brasil, uma série de artistas que foram para a questão da arte e tecnologia, né? Que era quase uma coisa separada da arte, um ramo específico, né? E que eu acho que você traz uma abordagem mais contemporânea, que a tecnologia ela não está ali simplesmente por um fetiche da tecnologia, mas ela está para nos tocar de maneira sensível, né? Com os sons do mar, né? Com o movimento, ou mesmo a imagem de IA, né? Assim, que não é só a IA pela IA, né? Assim, é mais inteligência artificial para falar de algo natural, que é artificial ao mesmo tempo. Aí retomando a ideia da casa, né? Que acho que ela atravessa todo o trabalho, né? Bom, a casa para a gente também é algo muito humano, né? E muito natural. Os bichos também têm casa, né? Como as próprias conchas, mas são casas orgânicas. Então, a nossa casa, ela depende muito da nossa estrutura mental, geométrica, de organização, né? E a casa é um pouco esse lugar que, de certa forma, nos protege um pouco da natureza também. A natureza é linda, maravilhosa, mas se a gente for fazer essa palestra ali fora agora, a gente vai morrer de calor, né? Ela também nos agride, é difícil da gente conviver, a gente tem que criar uma espécie de separação, um lugar de abrigo, que a casa muitas vezes representa isso, né? A casa ela abriga, mas ela também ela protege, mas ela também pode aprisionar, né? E a gente vive isso muito aqui em São Paulo também. A Sena falou da pandemia, né? A casa acho que tinha muito esses dois sentidos, né? Alguns se sentiam protegidos e outros também aprisionados. Então eu acho que é interessante como isso aparece. E a casa ela aparece nos teus trabalhos assim, de muitas maneiras, né? Ela aparece como partes da casa, como o chão, como a parede, como a própria casa que está retratada ali no vídeo e que é invadida pela água, né? A questão da água é algo que me interessa bastante, assim, né? Como artista, eu trabalhei muito com água e o doutorado foi sobre a água na arte, então escapar dessa parte aqui, né? E acho que nesses vídeos, né, tanto da performance, já entra a água, mas de inteligência artificial, a água e as plantas, elas tomam conta naquele lugar, né, de uma forma que é muito bela, mas ao mesmo tempo ameaçadora, né? É um lugar que onde as coisas brotam, mas onde também se destrói, né? E a água, assim, ao longo da história da arte, ela teve também muito essas duas simbologias. A água é aquilo que traz vida, né? Que faz o
brotar sementes, viver os animais, mas a água também é um símbolo de destruição muito forte. A gente viu aqui nas enchentes que a gente teve aqui, né? A própria ideia do dilúvio bíblico, né? Que é a destruição total, né? Então é um pouco esse elemento selvagem, de certa forma, que é da vida, mas que é incontrolável, né? E que eu acho que aparece bastante no teu trabalho, né? Aliás, essa ideia, essa posicionamento do selvagem, o indomável, que está em nós também, porque quando nós destruímos a natureza, a gente também está habitando esse outro lado do selvagem, né? Que é uma obsessão pelas estruturas, obsessão pelo domínio, a gente acaba sendo selvagem também. É isso, eu só lembro de comentar uma coisa, você falou da cerâmica, das formas. Essa questão das formas geométricas, das formas duras, rígidas, é essa coisa nossa do humano, meio tirana mesmo, de controlar. Né? E aí eu não lembro se foi o Walter de Maria que falou que as grandes coisas sempre vencem. Né? Então as grandes coisas são a natureza. Né? Então é isso, né? É a enchente, é o tsunami, é o vendaval, é o incêndio. Né? São essas coisas. Então tem essa relação também dessa nossa vontade humana de controlar e de organizar tudo, né? E que as coisas saem pelas florestas, né? É interessante como você equilibra essas duas coisas, né? Porque tem um lado que acho que é muito organizado na sua exposição, né? Até na produção você mas aí dentro tem algum ascendente, alguma coisa. Tem o Sagitário. Ah, então aí, meu signo. Aliás, assisto também, inclusive é aniversário dela hoje. E o seu foi ontem. Foi ontem. E do meu marido dia 8. Ah, é? Sagitariano também? Então, sagitarianos todo. Mas tem que pôr ordem na casa. Sim. Dá uma alegria, né? Dá uma animada. É verdade. Eu acho que assim, esses elementos são muito, né, contrapostos, assim, que a gente tem que equilibrar, né? E aí até complementando essa coisa dessa ideia de natureza, cultura que eu trouxe, assim, fricção, eu lembrei de um termo, né, que vem sendo proposto por outros pensadores contemporâneos, que é um pouco de suspender essa separação entre natureza e cultura. A Donna Haraway, por exemplo, é uma autora que vai falar do termo natureza e cultura, tudo junto, né? Porque a gente não consegue mais separar muito a cultura da natureza. Primeiro porque a gente já interferiu em toda a natureza, né? Essa ideia também de uma natureza pura, idílica, já não existe mais. Né? E a gente é as duas coisas, a gente é a natureza e a cultura, a gente não consegue separar muito dessas coisas. Né? O Flusser, nesse livro, ele vai discutir basicamente isso, essas relações entre natureza e cultura, chama-se naturalmente. Né? E até separei aqui um pedacinho aqui para ler rapidamente, que eu acho que ele explica um pouco dessa relação que a gente tem com a natureza. E eu lembrei um pouco do teu trabalho, porque é um capítulo que ele chama de chuva. Embora não tenha chuva aqui diretamente, mas tem a água que invadiu a casa ali, invadiu os lugares, né? Eu acho que tem muito a ver. Né? E ele vai falar aqui, por exemplo, observando a chuva, ele vai começar a pensar, será que a chuva é natureza ou será que a chuva é cultura? E aí ele começa a falar assim, a chuva que eu observo pela janela me dá a sensação boa, porque me sinto libertado dela. Estou sentado em uma sala quente e seca, posso contemplar a chuva. Posso observá-la não apenas para depois manipulá-la, mas também para julgá-la. Estou em situação que permite juízos de valores, em situação de disponibilidade em relação à chuva, em situação de liberdade. Posso
convidar outros para adentrarem na sala, a fim de discutirmos o problema da chuva. Lá fora está chovendo e nós, cá dentro, ao abrigo, discutindo como manipular a chuva para que a chuva seja boa. Isto que é cultura. Não chuva manipulada e programada, mas chuva sujeita à discussão livre. No fundo, o que é bom é apenas a liberdade. As coisas são boas apenas na medida em que contribuem para me libertar. Isto é exatamente também a medida da cultura. Tecnologia ainda não é cultura. E tecnocracia, o governo da tecnologia não controlado, é anticultura. Em suma, cultura é tecnologia mais liberdade. O que ele quer falar aqui? Né? Que quando eu estou dentro da casa, eu posso observar a chuva e falar: a chuva é boa, né? A chuva até falar, lá fora é natureza, aqui dentro é cultura. Mas se eu estiver lá no meio da chuva, talvez eu não ache a chuva tão boa, né? E talvez eu tenha mais, porque eu vou estar mais imerso naquela questão cultural. Então ele vai tentar dizer assim que a cultura pode ser aquela observação que a gente tem daquele mundo natural, né? Talvez até para nos criar uma sensação de segurança, né? Assim, de você conseguir enxergar aquilo de fora, né? E acho que isso nos torna humanos. Tem lados que são muito bons, né? Que a gente pode produzir da cultura, e a arte é cultura, né? Assim, não é natureza, a arte é cultura, né? Então, não pode só falar mal da cultura. Mas o que é cultura exatamente? Né? Porque tem uma outra parte aqui que ele vai falar, por exemplo, que a chuva também hoje ela pode ser prevista pela meteorologia, pode até ser provocada artificialmente, se você lançar determinados gases na atmosfera, mas que aí já talvez ela deixe de ser, apesar de ser contaminada pela cultura, ela acaba sendo uma cultura que é muito mais, às vezes, voltada para a destruição, para a tecnocracia, como ele diz aqui, né? Então, esse controle excessivo sobre a natureza, ou esse uso da tecnologia apenas para o controle ou para uma má distribuição também entre pessoas que têm mais chuva e pessoas que têm menos chuva, né? Essa sensação de um poder absoluto que a gente tem como humano, isso pode ser complexo, né? Ele vai falar assim que as coisas são boas apenas na medida em que contribuem para me libertar, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a arte também, né? Tanto que a gente pode pensar a arte como esse lugar cultural, mas é um lugar que nos possibilita viajar, pensar outras coisas, olhar de uma forma diferente para as coisas, para a natureza também, nos sensibilizar para a natureza, né? Tem até a ver um pouco com o que eu estava falando sobre o uso da tecnologia, né? Assim, não é uma tecnologia só pela tecnologia, mas é uma tecnologia usada para nos sensibilizar, para nos fazer perceber outras coisas, né? Essa tecnologia que ele vai falar que a tecnologia em si não é cultura, mas a cultura é tecnologia mais liberdade, né? Eu acho que dá para a gente perceber aí um pouco no trabalho, né? Por último, só para a gente fechar e eu não ficar falando aqui sem parar, eu vou aproveitar e fazer uma última pergunta aqui para Juliana. A gente fez uma leitura aqui, né, bem ampla aqui do trabalho, né, mas o artista, muitas vezes, ele parte da observação do mundo externo, né, assim, de questões, até de pesquisas que vai realizar, e muitas vezes de questões internas, pessoais, vividas, né, que estão misturadas, né, e acho que isso talvez seja o mais interessante, né? Nem sempre a gente tem uma consciência total da criança, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu processo criativo mesmo. Aí você pode falar das obras que você quiser, né? Assim, como que
você vê esse processo. Você falou que tem 8 anos aqui de produção, né? E é muito rico quando você transita pelos diferentes suportes e materiais e tecnologias, né? Mas a gente vê que existe ali uma busca, né, que vai acontecendo e essas questões que te mobilizam, né? Assim, são questões externas, de observação, são questões mais internas que às vezes não estão ali expostas no trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem uma coisa muito de curiosidade, né? E aí sempre uma coisa clichê, mas a gente vai, assim, desde criança, sou muito curiosa, né? Então acho que são coisas que a gente vai acumulando mesmo, né? Como um repertório. Então a natureza, né? Os animais, essas coisas sempre me interessaram, né? Sempre gostei de assistir documentários de animais, né? Coletar insetinhos mortos, observar a construção da asa e tal, a estrutura. Então acho que tem essa questão da curiosidade, que por um lado também me faz querer aprender muita coisa, tecnicamente, né? Então, também porque eu sou professora, eu acabo dando aula, então tenho que ter um domínio de muita coisa. Então eu acho que tem essa coisa de uma ansiedade, de uma curiosidade, e também a gente às vezes perdeu um pouco do interesse meio rápido. Então, enquanto eu estou num processo que eu estou desenvolvendo, para eu chegar na solução, aquilo vai me interessando. A partir do momento que aquilo está pronto, já tem mais uma fila de coisas que devem acontecer, né? Então, eu acho que isso é uma característica minha, né? Eu penso se... Vou usar um exemplo, né? Ele, obviamente, não fazer só isso, mas assim, o voo, que a gente vem fazendo bandeirinhas a vida inteira, né? E aí ele dá um pouco de desespero, nada contra o voo, mas eu não conseguiria fazer a mesma coisa por muito tempo. O contemporâneo também não é assim, né? Aí a gente vê a Maria Maiolino, que eu gosto muito, porque também você vê uma exposição da Maiolino e você fala, aqui é uma instalação que ela vai usar no ovo, aí tem uma foto, um fio, aí tem a escultura, aí tem não sei o quê, então me dá um quentinho no coração, esses artistas mais perturbados, digamos assim, né? Eu me identifico também. Os perturbados, ó. Então, eu acho que o meu processo é isso, né? É muito o que você falou. A gente às vezes não é aleatório, mas não é consciente, né? Então, eu acho que as questões da natureza, essas questões do humano me interessam. Poder sensibilizar as pessoas através da arte, né? Que as pessoas parem e reflitam sobre coisas cotidianas, né? Uma das visitas guiadas do Taco, eu falei, aqui para mim é a cobra, né, respirando, mas para cada um é uma coisa. Qual que era o ser que tinha na sua casa? Qual que é a energia viva que habitava a sua casa, ou que habita a sua casa? Né? Então, inclusive, para mim, a primeira vez que eu vi, me chamou a atenção também os desenhos, a estrutura de novo a estrutura, né? Está interessado. Mas a cobra ali que está estampada, eu não tinha visto como cobra, não tinha feito essa associação. Eu olhei, por exemplo, não enxergar direito, achei que fossem casulos de abelha, de favo de abelhas, pela cor. Também tem a ver, porque também é uma cara, uma estrutura, assim, né? Mas eu acho legal essa propriedade também. eu acho que o geométrico e o abstrato, ele me interessa por isso também, porque ele não fecha, né? Então, eu acho que acaba indo para isso mesmo. Não dar uma resposta tão óbvia, não entregar a coisa pronta, né? Para as pessoas pensarem mesmo também assim, nossa, como é que você chegou nisso? Por que você pensou isso? Como que um trabalho foi encadeando o outro, né? De novo, porque é um exercício que eu acabei fazendo por causa do mestrado. Você tem que ficar ali, às vezes até demais, encadeando muitas coisas. Você tem que explicar por que um fio é sisal e o outro é nylon, e simplesmente você fala assim, porque ele é transparente. E a sua orientadora fala, não, mas não pode ser só isso. Então, às vezes é só isso, é porque ele é leve, é porque ele é transparente, porque eu não quero um ruído interferindo ali, porque eu estou falando dessa leveza, né, desse movimento. Que mais foi o processo? E as tecnologias também, porque eu já trabalhei como designer, trabalhei com publicidade, então essa questão, eu não vejo a tecnologia
lados. Eu acho que ela está aí. A gente não vai lutar contra isso, porque a gente vai perder. Então a gente precisa pensar formas sustentáveis novamente, de que essas coisas coexistam. Né? Então eu acho que Acho que a gente podia também abrir para perguntas, comentários, né? Tem mais coisas para falar, mas vamos fazer mais uma conversa. Tem um comentário. Vem da discussão e aí vem pensando também na retrospectiva, né, das obras da Ju. Eu vi muito, então, que a natureza estava aqui, talvez a casa estava aqui, e aí tem a casa natureza. E aí eu acho que os primeiros trabalhos que a natureza que vem, talvez com as pinturas, até com os tacos, assim. E pra mim o taco, na verdade, eu vejo uma planta tentando brotar dentro da cobra, você falou, da abelha. Eu falei, gente, pra mim sempre uma planta tentando sair, assim, sabe? Brota no meio, eles empurram o taco e tenta brotar. Então eu estava vendo muita natureza, talvez, indo pelas frestas, talvez, mas ainda no cantinho dela. E aí agora eu acho que eu fiquei bastante tempo olhando para foto que se gerou com a inteligência artificial e vendo vídeo, enfim, a outra pintura, a versão pintura está no ateliê, então eu olho bastante para ela, já que a gente divide ateliê. E aí eu vi que a natureza, talvez ela de domesticada, entre aspas, ou talvez no cantinho dela na casa, ou tentando se unir. Pra mim pareceu agora que ela tomou uma alta proporção. Vocês falaram das enchentes e da água invadindo. Eu falei, nossa, a natureza estava só saindo pelas frestas e aí nessas imagens geradas ela pegou e invadiu assim, né? Ou tomou o lugar dela, né? Não sei, a gente talvez tenha invadido. Então acho que eu não tinha observado a proporção que a natureza foi tomando, ou criando, ou nascendo, ou brotando, não sei, nos trabalhos, assim, agora olhando o caminho como um todo e vendo, enfim, né? Acho que ainda vai ter próximos episódios, mas vendo até aqui, eu falei, nossa, a natureza foi chegando, assim, pareceu até, talvez, na minha visão, numa forma de enchente, mas numa forma de tomando o lugar dela, ou tentando ensinar a gente a coexistir com ela desse tamanho, assim, sabe? Então, achei que me trouxe uma nova visão. Eu achei que eu já tinha tido várias visões e tive mais Acho uma. legal também que você falou que o taco é uma planta, porque é uma planta, né? A madeira, a gente esquece que a madeira é uma planta, né? Assim como tem a madeira aqui no suporte das pinturas também, né? Sim. Ou mesmo o taco que é pintado com dente de leão ali, né? Isso é muito legal da gente perceber, porque a gente processa tantos materiais, né, que a gente esquece que eles também vêm dali da natureza, a cerâmica, o taco, né? Tá tudo ali, né, presente, até os minerais mesmo, né? Tem muita coisa de ciclo, né, também, como eu falei, mas é isso, né, que é vida, morte e nascimento, né, que eu coloco. Então, sempre do infinito. Então, o vídeo dos copos é sempre looping, o vídeo. Então, sempre quase uma tentativa de enganar a morte, sabe? De sempre permanecer, né, e aí os autores que o Emmanuel Cote, que ele fala, né, que o livro chama Metamorfoses. Então, a árvore, né, que está no chão, que é o taco, que talvez um dia subiu nessa árvore. Então eu acho que tem muito dessa coisa cíclica, e nos cristais também que você falou no começo, que o cristal ele vem de dentro da terra, né? Ele tem essa energia telúrica de estar dentro da terra. E o Bachelard vai fazer uma fala super bonita, que os cristais são as estrelas da terra e as estrelas são os cristais do universo, né? Então dessa forma, essa questão muito circular que eu acho que tem aí. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas acabou as pessoas, não tem ninguém nessa cena, todo mundo morreu. Não, as pessoas estão aqui, nós estamos aqui habitando, né, essa cena. Então é um fim fértil. Inclusive, vou pegar até o segundo, só para colocar uma fala da curadora que eu não lembro, mas eu queria só colocar para vocês. Que a Ana Carla escreveu pra gente no final, ela escreve assim: se tudo que tiver sido feito para adorar tiver ruído, ainda restará uma concha, um taco, um azulejo rachado e a possibilidade de compreender. Estou aqui, mas o mundo não é meu. E aí é essa relação desse tempo, que é o tempo da natureza, que não é o tempo do mundo.
transformação, né? Acho que o Koch, onde você falou, uma coisa muito bonita que ele fala é que, na verdade, assim, é um livro, eu vejo muito sobre a vida, né? Porque ele vai falar que a vida, a gente pensa, essa é a minha vida, a sua vida, mas a vida ela não é minha nem sua, a vida vai circulando entre os corpos, né? Porque o meu corpo vai morrer, vai ser devorado por outros seres, vai virar minerais também, vai se misturar água, que vai gerar uma outra coisa, né? E vai transformando uma outra matéria, né? Isso é muito interessante, assim, né? Essa percepção de que a gente é só um pedacinho, a gente não é nenhuma coisa só, né? A gente é uma mistura de coisas no nosso corpo. Aí você puxa isso mais para frente, talvez alguns elementos que foram usados aqui para criar essas artes já foram de corpos. É verdade. É verdade. Juliana, eu digo agora, depois que a gente visitou com você e tudo, eu tive assim, esse quarto escuro. Eu acho que você quis mostrar, ao meu entender, é a natureza se regenerando após a passagem do ser humano, né? Então, o fato aqui da cama, aqui na parede, na gaveta, aquela banheira à beira de um lago, parece um lago, a terra, a natureza se regenerando daquilo que o homem destruiu e ela consegue ressurgir. O meu entendimento foi mais ou menos esse, não sei se eu estou correto na forma que eu enxerguei. Sim, tem essa característica, mas também tem um lado, se você perceber, que a cama ela não está abandonada há tanto tempo. Sim. Né? É uma cama meio desfeita ali, né? Então alguém veio e comentou isso comigo, mas parece que a pessoa levantou, acabou de levantar ali, né? Então, será que acabou, não acabou? Tem seres humanos, não tem? Então, eu acho que essa pergunta que não precisa de resposta, que é essa questão de como a gente vai habitar esse pós-futuro, né? Esse futuro, como a gente vai chegar até lá, né? Mas sim, quando a gente, como eu falei no começo, quando a gente não interfere tanto na natureza, ela se regenera, né? Foi período da pandemia, muitas coisas voltaram. É lógico que a gente sabe que tem os desequilíbrios também, que às vezes começa a ter uma espécie muito abundante no lugar que destrói uma outra, desequilibra, então a gente não pode também ser ingênuo, né? Como o Hugo falou, de pensar, a natureza idílica, ela é perfeita e tal, não é. A gente construiu as casas para viver com conforto, né? Para ter uma temperatura controlada, para se proteger. Eu vi esses dias dos ursos numa estação abandonada, que os ursos entraram na casinha lá e estão morando lá, deve estar confortável para eles, porque eles estão mais protegidos. Sim, sim. Então, assim, a gente não pode ter esse pensamento, porque isso não vai acontecer, como eu falei, da inteligência artificial, da tecnologia. O ser humano, de forma inteligente, vai continuar criando essas formas, né? E o que a gente deveria pensar era como coexistir de forma mais harmônica, como impactar menos o nosso mundo, porque isso vai causar a nossa extinção, né? Sim. Queria falar uma coisa, uma observação, e talvez eu tenha uma pergunta. Depois de tudo que foi falado aqui, está assim, muito na minha cabeça os 4 elementos, né? O fogo, água, vento e terra. E tem um desses aí que eu não encontro muito no seu, né? Eu percebo muito a água, a terra também, através das pedras, dos cristais, etc. O vento através das conchas do mar, que me lembra bastante, mas talvez que eu não estou percebendo, mas o fogo que eu sinto que não está muito assim dentro do seu trabalho ainda. É uma observação, na verdade, não sei se você já pensou sobre isso, ou se você talvez tenha um outro olhar, se está aparecendo em algum lugar, como você pensa sobre isso? Então, em 2005, eu fiz uma disciplina de mestrado na UNESP, com o professor Milton Sogado, de Arte e Tecnologia. E a série que eu fiz com a aluno especial chamava Os 4 Elementos.
trabalho que vocês nunca viram, acho, né? Com fotografia, e eu usava a textura da mão, o olho, e construía como se fossem umas mandalas com isso, e cada um tinha o nome dos 4 elementos e tal. E achei interessante você falar sobre isso. Aqui eu vejo o fogo no processo da cerâmica, porque é esse processo que é totalmente artesanal e antiquíssimo, que é você pegar o barro, modelar e pelo fogo você transformar ele, né, na verdade no azulejo você também tem, só que é um processo mais industrializado, porque ele vira uma superfície que não é para brotar nada ali, né? O azulejo, a sua função ideal é para que não tenha fungos, que não tenha vida brotando, né? Então eu acho que o fogo ele entra nas conchas nesse trabalho da cerâmica, mas não pensado dessa forma, como foi essa minha série que eu te falei, que aí eu pensei os elementos e tal. Aqui eu acho que ele acabou aparecendo organicamente. Sim. E até na sol, Verdade. Aí você falou dos elementos também, acho que assim, além dessa concepção ocidental dos 4 elementos, né, os orientais têm outras concepções, né? Você tem 5 elementos, né? Acho que entra madeira também. E a gente esteve na Índia, e foi interessante porque nós, por acaso, chegamos num lugar onde estava tendo uma cremação de um corpo. Um lugar de natureza, completamente aberto, assim. E aí, os indianos nos explicaram que, assim, quando eles queimam o corpo ali, para eles, o corpo volta para os 5 elementos. Eu falei, mas quais são os 5 elementos, né? Aí ela falou, assim, fogo, e nesse lugar que a gente estava era muito isso, porque assim, na beira do rio, um lugar lindo, assim, pedras, assim, o rio passando, eles usando a fogueira ali, o vento, então tinha tudo ali, fogo, a água, a terra, o ar, né? E o quinto, ela falou, o quinto é o éter, o quinto seria esse elemento espiritual, né? O espírito trafega por ali, né? Que acho que é uma ideia interessante também, né? Que acho que tem aqui também, o quinto elemento aí que trafega por esse trabalho também. Que a pergunta dele, eu estava até pensando, que eu já te falei antes, naquele quartinho que você criou lá, eu tenho muita curiosidade, vontade de ver ele na verdade, né? De ter uma casa onde eu possa entrar e encostar naquela cama. E às vezes eu fico pensando assim, né? Quando eu entrei lá agora, talvez um dia esse pós-futuro, né? Que vão existir essas casas e ao invés da gente ser muito material, a gente vai ser mais pro lado espiritual. Né? E que vai ter essa casa, essa cama lá, porque às vezes a gente vai querer deitar do mesmo jeito, porque a gente sabe que é gostoso. Se alguém quer comentar mais alguma coisa. Obrigado. Muito obrigada a vocês todos pela presença. Muito feliz. Todo mundo envolvido, para nós, a Camila, aqui da Tecla. Como eu já falei para vocês, foi muito importante, muito emocionante, né? Conseguir realizar essa exposição. Que nasceu esse desejo de uma exposição aqui, 2 Ondas de Sombra, que foi aqui nessa sala. E aí era uma exposição coletiva, que também tinha essa cola aí da natureza, os trabalhos dos azulejos, que foram trabalhos que marcam muito nessa virada, eu acho, na minha pesquisa, que também coincide com o ano que eu entrei no mestrado. Então, é isso. Estou já ansiosa